ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. O que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou Salvador. Clamores e de vitória. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez os nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegramo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito sejais Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada por vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, animadores do canto, da liturgia, o caro diácono Márcio, ministros extraordinários da comunhão eucarística, irmãos e irmãs. Nós hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, celebramos o domingo da misericórdia. Esse domingo tem uma relação, como o domingo da misericórdia, muito grande com o Papa João Paulo II, hoje canonizado. Foi ele que instituiu essa festa da misericórdia, a divina misericórdia, neste segundo domingo, porque, coincidentemente, o Evangelho está mostrando Deus se manifestando misericordioso e fazendo questão que seu Filho, que por ele for enviado, enviasse também, como ele foi enviado,
os apóstolos para usarem deste dom, desta graça misericordiosa para com o povo. Olhemos para o Evangelho. O Evangelho fala de 2 domingos. O primeiro domingo, aquele domingo da ressurreição, de portas fechadas estavam os discípulos e Jesus lá lhes apareceu. Primeiro, desejando a ele a paz. A paz esteja com vocês. Não se preocupem, não se atemorizem, porque eles estavam de portas fechadas por medo dos judeus. Eles comentavam: se fizeram isso com o mestre, o que é que vão fazer conosco? Jesus quer acalmar-lhes. A paz esteja com vocês. E vejam, mostrou as mãos, mostrou as chagas. Sou eu. Não se preocupem. E depois disse para eles, ou soprou sobre eles o Espírito, dizendo-lhes: os pecados a quem vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês não perdoarem também não serão perdoados. É claro que a gente tem que entender essa palavra de Jesus. Não é que os discípulos, vamos dizer assim, porque teve raiva de alguém que veio pedir o perdão, e ia dizer: não, você, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus, não é? Então, o ministro, é o intermediário, é o instrumento. E o pecado que não é perdoado é aquele que não tem contrição. Eu não posso, o capricho meu, dizer a alguém: você não está perdoado. Não, eu preciso examinar se a pessoa está contrita. Por isso se manda rezar o ato de contrição, não é? Tem direito ao perdão aquele que se arrepende e se compromete em mudar de vida. Eu me arrependo e prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Então é nesse sentido que o confessor diz: você não está perdoado, porque você não está contrito. Se você diz que não se arrepende, que faz de novo, que não vê nada demais, então você não tem direito ao perdão. Então, o importante é que Deus é misericordioso, e o nosso Papa atual diz que Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Nos desesperamos como Judas. Achou que Deus não o perdoava mais, se desesperou e, coitado, teve aquele fim triste. Ao contrário de Pedro, não é? Negou Jesus, não é? 3 vezes, mas se arrependeu, chorou amargamente, e Jesus vai confiar a ele a regência da igreja, não é? A coordenação da igreja. São as coisas de Deus, não é? Para mostrar também que a pessoa pode dar a volta por cima. Não é porque a pessoa errou uma vez que vai ficar errando o resto da vida. Depende muito dela, desse arrependimento e dessa contrição. Então, nessa primeira parte do Evangelho, foi o que aconteceu. Poderíamos dizer, Jesus misericordioso se apresentando. E por isso o Papa institui esse domingo como o domingo da misericórdia. Na segunda parte do Evangelho, na segunda aparição, eu diria que Jesus fez de propósito, porque Tomé não estava lá na primeira aparição, e quando os apóstolos disseram a ele: olha, o Senhor apareceu, mostrou as mãos, mostrou as suas chagas, ele disse: eu só acredito se eu meter a mão, se eu apalpar. Pode ser que você estava com a vista ruim, eu quero tocar. Ele mandou que vocês tocassem. O Evangelho não diz isso não, não é? Eu estou imaginando, não é? Para justificar a reação dele. Se eu não tocar, eu não acredito. Então Jesus no outro domingo aparece nas mesmas circunstâncias, e lá estava Tomé no meio. E foi logo chamando Tomé: Tomé, vem cá.
Pronto, meta teu dedo, não solta, meta a mão aqui na minha chaga, veja se sou eu. Tomé, você acreditou porque viu? Ele tinha dito meu Senhor e meu Deus, né? Se arrependendo do que tinha dito e reconhecendo que realmente era Jesus. Mas Jesus disse, você acreditou porque viu, não foi? Mas bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditam sem terem visto. Então essa é a nossa situação. Nós somos felizes, bem-aventurados, segundo Jesus, porque nós acreditamos sem termos visto com os olhos da carne. Nós o vemos com os olhos da fé. É preciso realmente ter fé. E na segunda leitura, São Pedro está dizendo que está dando glória a Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus, graças à fé. Graças à fé. Essa fé sem ter visto com os olhos da carne. Então, graças a essa fé, nós somos capazes de nos tornarmos novas criaturas. Como diz o comentarista do domingo de Páscoa, né, dizia lá no texto, né, que quando a gente mergulha de verdade na morte e na ressurreição de Jesus, com muita fé, a gente se torna uma nova criatura. Jesus, pela sua morte e ressurreição, meus irmãos, nos renovou. Nos deu condições de termos uma nova vida. Ele selou o relacionamento definitivo nosso com Deus. Nós temos condições de nos relacionarmos de Deus a tal ponto de podermos chegar lá onde Ele está. Porque Jesus abriu os caminhos pela sua morte e ressurreição. A primeira leitura de hoje, meus irmãos, eu posso dizer que nos lembra o que nós estamos fazendo aqui. São Lucas aqui está dizendo que os que haviam se convertido, nós somos convertidos, né? Nós acreditamos em Deus, nós somos esses convertidos novos. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. O que é que nós estamos fazendo agora? É ouvindo esses ensinamentos. A primeira leitura de um apóstolo, São Lucas. A segunda, de São Pedro. E o próprio Evangelho, que é Jesus que nos fala. Então, nós somos perseverantes nesses ensinamentos. Nós acolhemos, nós ouvimos e nos esforçamos para vivê-los. Perseverantes também na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A comunhão fraterna. Comunhão fraterna. A gente está em comunhão com os irmãos, a partir de casa, porque costume de casa vai à praça. Em comunhão fraterna. Na fração do pão. A fração do pão o que é? É a Eucaristia. É o pão da palavra que está agora sendo repartido, sendo anunciado e proclamado para todos. Todos têm parte, todos têm direito de escutar a palavra. E, de um modo especial, o pão da Eucaristia. Todos também têm direito. Agora é preciso se preparar para isso, não é? Usar da misericórdia de Deus, porque às vezes a gente necessita disso, de estarmos em paz com Deus, para recebermos o seu corpo e o seu sangue na hóstia consagrada. E nas orações, nós estamos rezando aqui, em comunhão. Quando a gente reza o Pai Nosso, todo mundo está rezando o Pai Nosso. A gente reza o credo, é todo mundo que reza. A gente canta, é todo mundo que canta. Alguns não cantam porque não querem, né? Ou porque são desentoados como eu, não é? Mas todos podem e devem participar.
fazerem comunhão, né? Então é a comunidade primitiva que continua através do tempo, através de nós, que somos essa comunidade que conta com a presença do ressuscitado, não é? Ele está no meio de nós, nós dizemos, ele está conosco, no meio de nós, para nos falar e nós a ele falarmos. Então, meus irmãos, a Assembleia Dominical, esse momento que a gente tem de se encontrar com Deus e com os irmãos, e escutando a palavra, os ensinamentos, sairmos daqui certo de que nós não temos só esses irmãos que estão aqui, nós temos muitos outros irmãos que estão lá fora, né? Que Jesus pede que nós nos voltemos para eles, né? Que nós nos sintamos cada vez mais irmãos uns dos outros e irmãos solidários, solícitos a atendermos o quanto possível às necessidades, porque eles também repartiam tudo em comum. Eles faziam o que podiam, até vendiam as suas propriedades e colocavam em comum o fruto daquela venda para as necessidades dos irmãos. Esse é o ensinamento dos apóstolos e o testemunho das primeiras comunidades, da primitiva comunidade cristã dos convertidos ao Senhor. E, como eu disse, é o domingo da misericórdia e tem muito a ver com o Papa. Com o Papa João Paulo II. Mas hoje havia outro Papa também sendo canonizado, é João 23. São duas figuras que o nosso Papa Francisco quis colocar diante de nós como verdadeiras testemunhas de fé e de compromisso com a sua fé, porque a fé exige atitudes, a fé exige que a gente saia. Jesus pediu aos seus que todos fossem testemunhas dele, e quem acompanhou durante essa semana as leituras dos Atos dos Apóstolos, a 8ª da Páscoa, sempre girava em torno do ressuscitado, e de um modo especial em torno também daquele paralítico que João e Pedro curaram, mas em nome de Jesus. E Pedro dizendo: seguramente não fomos nós, foi esse Jesus que vocês rejeitaram que fizeram esse milagre ou esse prodígio, que operaram essa maravilha em favor deste homem. Esse Jesus é o único Salvador, fiquem sabendo, vocês e todo Israel, é o único Salvador. Não existe um nome sobre a face da terra que tenha condições de salvar. Então, para ele, todos se voltam. E nós aqui estamos nos voltando para ele. E os dois papas, não é, fizeram questão de dar esse testemunho. O Papa João 23, o primeiro, mais antigo, foi o Papa do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco disse hoje na homilia, ele fez uma homilia muito curta e disse que esse Papa, ele era um guia guiado. Era guia do povo, guiado pelo Espírito Santo. Ele foi solícito ao sopro do Espírito, ao aquilo que o Espírito de Deus estava querendo, uma renovação na igreja. Então convocou o concílio já com a idade avançada, até chegar a dizer ele: mas o senhor vai fazer isso já nessa idade? Isso é a igreja de Deus. Eu começo e outros terminam, não é? Era a percepção dele de que o Espírito de Deus estava pedindo isso, que houvesse uma renovação profunda na igreja, a partir de lá de cima, a partir de Roma, a partir da cadeira gestatória, né? Quando João 23 chegou no pontificado, ainda tinha aquela cadeira que os guardas sofriam, porque João 23 era pesado, não é? Para levantar e ele ficar, para ver o pessoal, abençoar. E isso, a começar daí, isso foi se acabando. Não precisa disso, né? Não precisa disso. São particularidades interessantes, que eu acho interessantes. Então, o Papa João 23 teve essa glória, vamos dizer assim, esse mérito de convocar a igreja para se introspectar, para dar uma olhada dentro de si, para ver se estava sendo fiel àquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus pedia.
E a partir do Concílio Vaticano II começaram algumas mudanças, até exageraram um pouco. Eu me lembro, eu era padre novo, não é? E presenciei muitas reformas na igreja. Alguém que tinha muitos altares na igreja, não é? Aí a gente procurava centralizar o altar do Santíssimo Sacramento, onde estava Jesus, que era o centro, não é? Eu mesmo na igreja de Nova Cruz, não só por isso, mas porque a igreja era muito quente, eu tirei uns altares que era preciso abrir uma janela ou uma porta para poder, não é, circular o ar, não é? Mas com estética, uma coisa foi bem pensada, não é? E a reforma não era só isso, a reforma era uma coisa muito mais profunda, era a reforma também dos corações, não é? Das atitudes que a gente devia ter uns com os outros. E o Papa João Paulo II foi o Papa que, podemos dizer, executou, depois de Paulo VI, executou o concílio. Então ele saiu pelo mundo afora, em suas visitas pastorais, visitando mais de 100 países, ele visitou, como sinal de que a igreja deve estar presente em todo canto, deve sair do Vaticano. O Papa se considerava um prisioneiro do Vaticano, mas não, o Papa é o pastor, e o pastor tem que ir atrás das ovelhas, tem que se encontrar com elas. E esse Papa esteve aqui em Natal, né? Em 1900, e se lembra? 91, por ocasião do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Ele veio aqui, se hospedou lá em Ponta Negra, né? No centro de treinamento, tem lá o quarto dele, que é o quarto dos bispos, né? Eu usei esse quarto, não é? Mas por falar em uso, eu estou aqui com essa cruz peitoral. Foi um presente que ele deu a mim e deu também a outros bispos na nossa primeira visita de Límina. A gente deve, de 5 em 5 anos mais ou menos, se apresentar ao Papa como que para prestar contas do nosso pastoreio. E temos um colóquio com ele, né? Individual, pessoal, não é? E lá ele me deu essa cruz, não é? É uma relíquia, não é? Estão aqui, estão secados. Foi ele que me fez bispo, que me transferiu, não é? De Cajazeira para Campina Grande e de Campina Grande para cá, não é? Não foi ele que assinou minha renúncia. Quem já assinou minha renúncia foi o Bento XVI. Mas para nós de Natal, eu acho que é gratificante a gente saber que o santo esteve aqui, pisou essa terra, né? Falou para nós, e em português. O Papa falava português, não é? Falou para nós, nos visitou, não é? E alguém teve a felicidade até também de se encontrar com ele, de apertar a mão dele, ou coisa que vale. Mas o importante é que ele esteve aqui. Para nós, eu creio que isso é gratificante, não é? E que nós, de verdade, agradeçamos até a Deus esse acontecimento, esse evento, assistido, não é, presencialmente por 500 mil de pessoas, não é, que também não cabia mais lá na praça, não é, e que foi um Papa que chamou a atenção do mundo inteiro. Haja visto no seu sepultamento, não é? Quantos chefes de Estado estiveram presentes no seu sepultamento, porque foi um Papa que procurou se relacionar com o mundo inteiro, com o mundo cristão, o mundo não cristão, com todo tipo de gente, não é? Que ele achava que como pastor devia se aproximar do rebanho, seja ele quem fosse ou onde estivesse, mas eram os filhos de Deus que tinham o direito de se encontrar com o seu pastor, mesmo que não o aceitasse, mas muitos aceitaram, né, a sua presença, o seu relacionamento, né? Até porque o Papa é considerado um chefe de Estado, né? Vocês sabem disso. É como se fosse um presidente da República, né? Do Estado do Vaticano, do país do Vaticano, que é uma coisinha lá dentro de Roma, só se limita com a cidade de Roma. É ilhado por todos os lados pela cidade de Roma, né?
mas é considerado um chefe de Estado. Mas não é isso que o engrandece. O que engrandece é ele ser continuador da missão de Jesus, que teve como glória a cruz. E por isso, meus irmãos, que Jesus, quando apareceu a eles ressuscitado, fez questão de mostrar as suas chagas, o seu sofrimento, porque foi na chaga, no sofrimento, na cruz, que ele glorificou a Deus. A glória de Jesus foi morrer por nós, não é? E ao mesmo tempo ressuscitar para permanecer conosco. E assim nós acreditamos, porque São João no Evangelho diz também que o que foi escrito para que nós tivéssemos fé na pessoa dele, o aceitássemos como o Senhor e o nosso Deus, e pudéssemos um dia também atingir a glória. Para isso foram escritos os evangelhos, as epístolas, né? Tudo que tem na Escritura foi escrito para a nossa fé, não é? E é com essa fé que a gente vai caminhar e dar testemunho de tudo aquilo que Jesus ensinou e viveu. Nós temos que ser continuadores da missão e da vida dele. Que ele nos ajude e, sobretudo, que os nossos dois papas santos de hoje, São João 23 e São João Paulo II, também intercedam por nós para que nós sejamos testemunhas dele, como está sendo também o Bento XVI. Hoje podemos dizer, nós nos encontrávamos com 4 papas, 2 no céu e 2 aqui na terra, não é? Fato inédito, 2 papas na terra, não é? Só que um é aquele que disse que obedecia em tudo ao novo papa. Bento XVI, quando renunciou, disse: olha, eu faço questão de dizer a vocês que quem vier, a ele eu me curvo e a ele eu obedeço. Então, que o testemunho desses homens de Deus nos ajudem a darmos também testemunho de nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.